Boa noite a todas e a todos. Mais um webinar, mais uma quarta verde, aqui todo mundo juntos. Está sendo gravado, vai para o YouTube. Normalmente ninguém aparece, mas isso pode ocorrer de alguém aparecer. Caso isso seja um problema, não liguem a câmera. Mas, por favor, liguem as câmeras. A gente gosta muito de dar a aula vendo vocês. Tem muitos conhecidos, amigos, parceiros, colegas, alunos, professores, muita gente reunida, né, em torno da questão ambiental. Hoje temos um formato que a gente chama de aula aberta, né, da pós-graduação em paisagismo ecológico da PUC-Rio, que já está na quarta turma, os EREPs estão aqui misturados na sala junto com todo mundo. Organizado por Cecília e por mim, a gente juntou 6 departamentos da PUC, Geografia, Biologia, Engenharia, Arquitetura, Urbanismo, Ciências Sociais, Direito, Geografia, já deu 7 aqui, e ainda alguns professores convidados, por exemplo, tem o Paulo hoje, e alguns outros professores das federais e de algumas, às vezes, de algumas universidades, inclusive, estrangeiras, né? É com grande prazer que a gente pode compartilhar esse conhecimento com vocês todos. Quero deixar registrado também meu agradecimento ao Rodrigo e à Amanda do CCE, que nos apoiam em tudo, elaboração dos convites e toda a organização, estão aqui com a gente. E, Cecília, te passo a palavra para introduzir aí nossos 2 convidados de hoje, o Silvio e o Paulo. Oi, gente, boa noite. Eu não sei se todo mundo que está aqui conhece o Pierre e me conhece, então nós 2 somos paisagistas, né? Como o Paulo também, que é paisagista da USP, nosso convidado hoje, e o Silvio Mota, que é da PUC Minas, que também vai se apresentar daqui a pouco. É uma honra enorme estar aqui mais uma vez, mais um ciclo, né, um ciclo internacional, onde a gente vai, e já recebeu, né, hoje é a terceira aula aberta, e parte desse programa de pós-graduação que o Pierre falou. A gente pede para que vocês coloquem o nome de vocês, se vocês tiverem alguma instituição, afiliação a essa instituição, a cidade da onde vocês estão assistindo, que para a gente isso é super legal ver o alcance, que normalmente é até internacional, a gente pega, às vezes, gente de outros continentes também, às vezes não, toda vez, né? América Latina e Europa e África, a gente tem com muita frequência, então é sempre muito bacana a gente fazer essa conexão, assim, pela paisagem, né? Então, eu acho que tem um viés bem bacana. Conforme o Pierre falou, quem puder, abra a câmera, porque é muito legal a gente poder ver vocês, mesmo que seja à distância, né? Então, tem gente aqui que a gente ficou amigo a partir desses encontros que a gente vem fazendo já com regularidade desde o ano passado. E, na verdade, eu e o Pierre começamos isso lá atrás, anos atrás, até o Paulo veio dar uma palestra lá no Parque Lage, lembra, Paulo? Eu queria falar, o Paulo faz parte dos bastidores. Ele faz parte da nossa história. Aliás, o Paulo faz parte, tem muita responsabilidade no que eu faço hoje, porque ele foi meu professor, ele me aceitou num curso de planejamento da paisagem, com o Jack Ahern, que vai fazer a penúltima palestra desse que ótimo. Né? O Jack vem aqui no dia 29 de novembro. Então, a gente vai ter aqui a presença de 2 pessoas que foram responsáveis pelo caminho que eu tomei na minha vida também, né? Além do Fernando Chassel, foi o Paulo Pellegrino e o Jack Ahern, que vai estar aqui com a gente. Então, é uma honra estar aqui hoje com o Paulo e com o Silvio, que eu não conheço pessoalmente, mas que vai abrir, né? Bem-vindos os 2, assim, muito feliz em estar com vocês. E muito feliz em estar com essa audiência super bacana também, com tanta gente que eu já conheço, assim, né? Nossas alunas da pós, nossas alunas, na verdade não tem um aluno, o resto é tudo mulher, né? Só o Marcelo de homem, e a turma aí que eu estou com saudades, dessa mulherada maravilhosa que a gente tem, ex-alunas,
da PUC, da graduação, a Tati Veloso está aqui, e mais um bando de gente, aí o Maurício, e, enfim, muita gente bacana aqui com a gente também, fora o pessoal da turma. Então, eu vou passar a palavra aí para o Paulo. Paulo se apresenta e depois acho que passa para o Silvio abre, tá? Meio que vocês se apresentam também, tá bom? Que eu acho que é mais fácil do que eu fazer essa apresentação formal, que a gente gosta de um papo mais informal mesmo, onde vocês fiquem mais à vontade. Tá? E, por favor, as perguntas, comentários, tudo, vão botando no chat também, para a gente poder trazer isso no final, tá bom? Então, gostaria muito de agradecer a Cecília, ao Pierre, pelo convite, mais uma vez, poder estar participando com vocês desse curso que vocês fazem, que é um curso que é um sucesso total, né? Tem uma das referências, já se tornou aqui no país, da arquitetura da paisagem e do processo de planejamento ambiental, de como a gente organiza com visões ecológicas, etc., a nossa paisagem, os nossos ambientes urbanos e rurais, enfim, dos espaços de vida da gente. E eu gostaria de me apresentar, eu sou o Paulo Pellegrino, eu sou arquiteto paisagista também, fui professor durante 30 anos lá na FAUSP, continuo professor sênior, né, mas não estou mais como professor. Me aposentei, então virei sênior, e estou agora trabalhando mais do que quando eu trabalhava, quando eu era professor mesmo, porque a gente acaba aceitando mais coisas, a gente fica um pouco naquele síndrome de abstinência de aula, e começa, principalmente associado a esse período de pandemia, que deixou a gente um pouco desarvorado, e você acaba assumindo mais tarefas do que você é capaz de tocar. Então, eu estou, de uma certa maneira, me organizando para tentar ser produtivo, mas não exaustivo em termos daquilo que eu faço, daquilo que eu participo, daquilo que eu consigo contribuir. Porque eu acho que cada fase da vida da gente é uma etapa nova que a gente tem que trabalhar e organizar para produzir mais, mas de uma maneira consciente e dentro daquilo que a gente deseja realmente ter. Eu acho que uma oportunidade como essa de hoje é importantíssima, porque permite que nós avaliemos o que nós estamos fazendo, porque a gente se obriga a se reorganizar, a se posicionar frente a uma série de questões, e o assunto que nós estamos trabalhando aqui também faz parte de um projeto de pesquisa que eu e o Silvio vamos colocar hoje, que está em andamento junto ao nosso laboratório lá na FAUSP, Lab Verde, que é onde eu continuo atuando, né? E nesse projeto de pesquisa, nós temos vários frutos. O próprio Silvio está com uma proposta de pós-doutorado lá junto ao nosso laboratório para tocar um projeto de pesquisa que acabou de apresentar para a FAPESP. Nós temos outros projetos que estão associados a esse também, que estão já correndo junto à FAPESP, como aquele do PIP, de empreendimento para construção para pequenas empresas, né? Projetos de investigação para pequenas empresas, que justamente está associando um pouco a ideia de desenvolvimento dessa plataforma, que a gente vai falar a respeito hoje. E são desdobramentos que vêm avançando já de uma linha que vem desde a época, bem antes desse curso que a Cecília comentou, né, que era o curso lá de capacitação do programa de Capacity Building e Landscape Architecture no Brasil, que nós criamos juntos com a IFLA Américas e o grupo de paisagem da FAUSP. Nós fizemos esse programa em 4 módulos, que foi muito gostoso, porque nós tentamos fazer justamente um apanhado geral do que seriam os conteúdos de um curso de arquitetura da paisagem, que no Brasil a gente não tem ele totalmente formado, quer dizer, a gente não consegue ter um curso exclusivo de arquitetura da paisagem, num nível de graduação ou mesmo numa pós-graduação. E a gente continua, então, com várias lacunas, né? A gente tem obrigado, quem se diz arquiteto paisagista no Brasil, é obrigado a sair atrás do prejuízo, correndo atrás de informações, correndo atrás de dados e fazendo todas as pontes necessárias para ir criando a sua base de conhecimento e de informação que permita que ele tenha a possibilidade de projetos mais consistentes e mais informados. Então,
Desde aquela época, nós viemos trabalhando com questões, isso foi em 2004, 2005, né? Eu me lembro desse curso de capacitação, e ele foi 360 horas, foi um curso de especialização, na verdade. E ele teve, a primeira vez que eu vi aqui no Brasil o termo infraestrutura verde, nós usamos uma disciplina com o Nate Cormier, nós aplicamos o conceito de infraestrutura verde para o Rio Tietê, em São Paulo. Foi muito interessante esse conceito. E depois nós fizemos até um artigo que saiu na revista lá do Paisagem e Ambiente, da FAUSP, em que nós falávamos das estratégias de arquitetura paisagística para a drenagem urbana, em que nós tivemos aqueles famosos croquis em SketchUp de biovaleta, jardim de chuva, canteiros pluviais, etc. Aliás, nós inventamos o nome biovaleta nesse artigo, porque nós tínhamos que dar um nome para bioswale, e eu lembro que o Nate sempre comentava, mas precisa ter um nome sexy, não pode ser um nome trincheira vegetada ou qualquer coisa do gênero, tem que ser um nome bacana. Então, bioswale virou biovaleta. E aí virou esse nome e começou, a partir daí, uma série de coisas. Eu estive lá em Seattle, em Portland, no sudoeste, noroeste, na verdade, da América do Norte, que tem Vancouver também, no Canadá, que é os Estados Unidos e o Canadá, ali naquela região, em que, na época, eles estavam no movimento de introdução de uma série de dispositivos, testando esses dispositivos no desenho das cidades, na reconfiguração de ruas, nas ruas sem sarjetas, que era Sea Streets, lá em Seattle. Então, começou uma série de eventos que foi muito legal. A gente começou naquele período, já fazem 15 anos, né? 16 anos, sei lá. O tempo passa rapidamente. E nós fomos indo nessa linha, e depois eu também teve um contato muito grande com o pessoal do Departamento de Hidráulica da Escola Politécnica aqui da Universidade de São Paulo, no desenvolvimento de projetos de bacias urbanas, que até eu vou comentar alguma coisa a respeito hoje. Nesse projeto de bacias urbanas, eu lembro que foi muito legal, porque daí nós entramos naquilo que era a parte mais hardcore do projeto de hidráulica urbana, vamos chamar assim, né? Que você ia tomando conhecimento do que eram os paradigmas existentes até então de drenagem sustentável, de drenagem nas cidades, e como eles podiam mudar para esses paradigmas que a gente via já em cidades como essas que eu comentei nos Estados Unidos, no Canadá e outros países da Ásia e Europa, que hoje se tornam bastante comuns. Mas, na verdade, naquela época, aqui no Brasil, eu via por susto que os nossos, que desenhavam os nossos famosos reservatórios de detenção de chuva, que a gente conhecia popularmente como piscinões aqui em São Paulo, não sei qual o nome que vocês dão em outras partes do Brasil, mas eles caçoavam desses mesmos equipamentos quando eles faziam apresentações do exterior. Então, eu acompanhei vários desses engenheiros, arquitetos e urbanistas que falavam, que desenvolviam isso para São Paulo, por exemplo, e quando estavam em um evento no exterior, falavam, olha como é atrasado lá no Brasil, a gente faz esse tipo de coisa, quá, 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 quá. Eu ficava abismado, falava, ué, mas por que, se eles acham que estão fazendo uma coisa atrasada no Brasil, por que eles, quando vêm para fora do país, eles têm um discurso interno dentro do Brasil em que parece que é necessário ter aquelas estruturas daquele formato, naquela configuração, etc. E quando você vê que no resto do mundo as coisas estão tomando outro percurso, outro avançando de uma outra forma, e eles se colocavam sempre de uma maneira como que se dizendo que, não sei, que no Brasil acontecia daquele jeito, como se a culpa não fosse de quem projetasse isso, né? Evidentemente que você tem uma certa inércia do sistema de licitação dessas obras, de como isso é feito no mecanismo de trabalho das esferas públicas e privadas, quem projeta, quem licita, quem executa. Porque você tem... É verdade que entre o desejo de um projeto e a execução de um projeto tem um caminho muito longo, né? Que se a gente consegue efetivar 20% daquilo que a gente queria, a gente já fica até contente. Mas também não fazer nada é muito triste, né? Então, a ideia era saber por que nós estávamos perdendo tantas oportunidades aqui no país em termos desses novos paradigmas de drenagem urbana. E aí, quando a gente foi convidado para trabalhar juntos em alguns planos de bacias urbanas, aí foi uma oportunidade de abrir um diálogo muito frutífero com esse
colegas, com esses colegas, e começarmos a ver que daria para pensar pequenos avanços, baby steps, talvez, mas que a gente pudesse começar a sair da mesmice, a ir para novos estágios de desenho desses espaços. Isso, na verdade, na época, parecia era muito ridicularizado até. Quando a gente chegou com o termo jardim de chuva, todo mundo ficou meio achando bobagem. Hoje virou uma mania, todo mundo quer fazer jardim de chuva. Mas, na época, era visto como um bicho, uma coisa assim, bobinha, né? Como? Vocês vão fazer o quê? Isso não vai adiantar nada, não vai resolver nenhum problema de inundação, alagamento, etc. Até que a gente começou a argumentar, mas a gente não está resolvendo todos os problemas, a gente está resolvendo o first flush, a gente está resolvendo a primeira enxurrada que carrega o escoamento de chuva que está indo para os nossos córregos e vai entupir os nossos córregos, vai assoreá-los, e a gente, de uma certa maneira, está segurando alguma coisa antes deles. E aí, nessa conversa, nessa introdução das nossas ideias, das nossas informações, nós fomos avançando, mas a gente percebia que sempre tinha um certo desconhecimento, vamos chamar assim, do que poderia realmente ser para a nossa realidade esses elementos. Porque também se tinha sempre aquele preconceito dizendo aquilo que funciona em outros lugares não vai funcionar aqui nas nossas cidades, porque as nossas cidades têm uma população que não merece nada melhor do que tem. Era exatamente isso que a gente ouvia. Era absurdo, mas a gente tem uma certa depreciação muito grande, como se a população fosse a culpada das condições ambientais urbanas, quando, na verdade, a gente sabe que ela é, na verdade, a vítima dessas condições ambientais urbanas. Ela sofre pelos péssimos projetos, pela péssima execução, pela corrupção que assola essas obras públicas, por todo o descalabro que vem por aí, que acaba dando esses projetos horrorosos, que acabam fazendo com que as pessoas são obrigadas a engolir uns espaços públicos urbanos de péssima qualidade. Na verdade, a população é vítima, mas essa desconexão entre a elite técnica e econômica do Brasil com a sua realidade cria essa dicotomia, né? Você, de uma certa maneira, fica sempre com aquela ideia de que você não consegue fazer coisas de qualidade aqui no Brasil. Por quê? Se a gente viaja para fora e vê coisas de qualidade lá fora, por que a gente não consegue fazer espaços de qualidade? E, principalmente, nesse campo tão estratégico das águas urbanas, né? Por que a gente não consegue trabalhar as nossas águas aqui nas cidades? Quando a gente não consegue ter desenhos um pouco mais evoluídos que tenham uma qualidade de espaço, além de cuidar das águas, que reservem as águas e tratem as águas e adaptem as nossas cidades, porque também a gente nem chegou a falar ainda de todo o problema que está vindo com as emergências climáticas, que vão trazer outros eventos, outras injunções para as nossas cidades, e nós vamos ser obrigados a enfrentar isso, e como que nessa adaptação das nossas cidades esses projetos se tornam também estratégicos. E isso tudo foi sendo discutido nesses trabalhos, nesses projetos, e foi muito interessante, mas aquilo que a gente descobriu é que, apesar de todo o discurso, todo esse blá, blá, blá que a gente fazia, tentando catequizar as pessoas, o que resolvia mesmo era o 3D. Se a gente não chegasse num 3D e apresentasse, olha, esse pode ser o desenho de uma bivaleta, esse pode ser o desenho de um novo reservatório, etc., as pessoas não entendiam. Mas na hora que elas percebiam, ou viam o 3D do reservatório, aí começava a querer moldar o projeto de novo na cabeça. Mas aqui precisa ter mais isso, aqui tem muita árvore, aqui não sei o que está acontecendo, aqui pode acontecer isso, aqui pode acontecer outra coisa. E nós ficávamos desesperados, porque a equipe que nós estávamos trabalhando era uma equipe muito enxuta, com um décimo do orçamento dos engenheiros, um décimo, não, menos de um décimo do orçamento que os engenheiros estavam tendo, e caía para cima da gente toda a responsabilidade de ficar indo e voltando nesse projeto, como se a gente fosse diletante, tivesse lá de lazer,
para resolver as opiniões de todo mundo na hora que surgisse o ponto X ou Y e que precisasse mudar o desenho. Volta lá para o CAD, volta lá para o SketchUp, volta lá para o Photoshop, faz tudo de novo e volta de novo para cá. Aí não dava, a gente ficava numa situação em que chega uma hora que você não tem mais, você está pagando para trabalhar, você está pagando para fazer o tempo seu não está sendo pago mais, você está fazendo aquilo por extra. Mas para as pessoas é muito natural e normal ficar pedindo para o arquiteto paisagista refazer N vezes seu trabalho como se ele fosse, sei lá, um herdeiro rico que estivesse trabalhando só por prazer, que é um trabalho tão legal, então não precisa ganhar por isso. Você está fazendo seu trabalho como um bem-estar público, assim, você está fazendo como uma benesse, um pro bono, sei lá como eles chamam isso, né? E, de qualquer maneira, isso foi muito interessante, porque também começava a entrar muitas outras interferências de todo mundo, né? Imagina, cada disciplina, cada área de conhecimento tem lá suas exigências, seu vocabulário, os seus jargões, sua forma de trabalhar. E se você começasse a pôr todo mundo em volta de uma mesa, aí o discurso ficava louco, porque cada um ficava querendo dizer que era mais esperto, mais inteligente que o colega, que não falava exatamente a palavra que ele falava, ou que não tinha exatamente as mesmas informações que ele tinha da formação, porque fica um pouco numa competição territorial, né, sobre quem faz o projeto, de quem é o projeto, etc. E a gente é que nem bobinho, apresentando novas versões, novas ideias e jogando na mesa, e todo mundo se apropriando dessas ideias e todo mundo voltando depois para você, dizendo agora faça de novo, refaça o projeto. E nós chegamos ao momento em que nós pensamos, chega, vamos pensar então numa plataforma aberta. Nesse momento, começava a engatilhar aqui, isso já era em 2017, 2018, nós começávamos a ver o BIM já muito mais evoluído, já chegando, que era justamente o que vinha na tecnologia de construção de edificações resolver esse problema de integração de projetos e de integração de soluções para você não precisar voltar o tempo todo para trás. Então, talvez a solução esteja nesse projeto generativo. Como a gente não consegue pensar isso de uma maneira organizada, que integre em tempo real os diversos atores de um projeto complexo como esse, uma paisagem urbana, que se a gente está trabalhando no reservatório de uma cidade, no reservatório de detenção de águas de chuva, você vai estar trabalhando com um projeto complexíssimo, porque envolve desde a hidráulica, a hidrologia, a topografia, solos, toda a parte de ciências naturais, porque você vai estar trabalhando com toda a parte de regeneração das águas, então você vai ter que entrar com toda a parte da biologia, da ecologia, etc. E depois você tem toda a parte de projeto, de urbanismo, de desenho urbano, etc., que você tem que integrar, de materiais, e por aí afora. Então, você vai gerando um projeto que vai virando um mastodonte. E tudo isso precisava ser resolvido. Então, foi por isso que surgiu essa proposta desse projeto de pesquisa, que nós começamos, até brincando em cima do BIM, a gente chamou de Lean. Depois a gente descobriu que já tinha um escritório na Itália que tinha esse nome, que já usavam isso em outros lugares. Mas eu não tinha ouvido ainda antes, não sei, mas a gente brincou que, em vez de Building Information Modeling, a gente chamaria isso de Landscape Information Modeling, e aí viraria o Lean. E a gente apresentou isso várias vezes, até entrar na FAPESP, etc. E o que o Silvio vai colocar agora aqui vai ser justamente isso. Vai ser o início desse projeto que nós começamos a organizar as ideias para poder trabalhar. E daí nós montamos uma equipe que tinha, além de mim, do Silvio, tem também a Adriana Sandri, tem também a Riciane Pombo e outras pessoas e outras empresas que estão associadas a nós, e nós fazíamos uma organização dessa informação para gerar uma plataforma. A gente falou, então vamos tentar trabalhar na criação de uma plataforma que permita integrar essas informações de maneira que esses projetos possam sair de uma maneira mais produtiva e menos arbitrária,
e gerar os resultados de qualidade que a gente deseja. Então, eu gostaria de colocar para o Silvio que ele começasse a nossa apresentação. Acho que já tomei muito tempo falando, desculpa. Depois eu volto no meio do tempo para mostrar a origem do desenho também, que nós já tínhamos. Ótimo, Paulo. Obrigado. Deixa eu aproveitar antes de começar também agradecer aqui, né, o convite da Cecília, do Pierre, do Paulo também, né? Dizer que eu estou muito feliz e honrado de estar aqui, né? É um curso de referência, profissionais e professores de referência na área. Falar um pouquinho, me apresentar um pouquinho, né, para vocês me conhecerem. Eu estou até iniciando uma trajetória junto à arquitetura da paisagem, né, que eu sou arquiteto urbanista e essa trajetória junto à arquitetura da paisagem vem de outras trajetórias que eu tive, especialmente profissionais e acadêmicas, né? Principalmente acadêmicas, né? A minha trajetória acadêmica, ela começa no mestrado, em que eu fiz na UFMG, e no departamento até de engenharia, eu sou graduado em arquitetura e urbanismo também pela UFMG, e no departamento de engenharia eu eu investiguei, né, e eu me interessei pelo assunto de sustentabilidade, de modo geral, mas ainda numa escala arquitetônica, né, e aí ali eu pude, isso foi em 2007, né, eu pude me sensibilizar por uma série de questões e desafios que nos é colocado, né, na atualidade. E depois, na sequência, eu fui fazer em 2010 o meu doutorado, ainda em arquitetura, já na arquitetura e urbanismo, né, ainda na UFMG, no meu doutorado eu passei a investigar processo de projeto, né, e ainda na escala arquitetônica e especialmente investigar novas metodologias de processo de projeto, e especialmente metodologias paramétricas e algoritmos de como fazer, de como incorporar parâmetros dos diversas questões que envolvem que estão envolvidas no processo projetual, né? Inclusive o meu recorte era em questões até estruturais, então era ainda dentro do objeto arquitetônico, na escala arquitetônica. E quando eu terminei o doutorado, eu fiz não foi formalmente um pós-doc, mas na prática foi um pós-doc junto ao Laboratório de Geoprocessamento da UFMG, com a professora Ana Clara, onde que eu percebi que esses processos paramétricos e generativos, que é o que a gente vai conversar um pouco aqui, ele poderia ser utilizado numa escala maior, que era a escala urbana e da paisagem, para poder incorporar soluções fundamentadas numa compreensão dos parâmetros que envolvem aqueles fenômenos e como que esses fenômenos se comportam, né? E aí lá a gente fez uma série de investigações focado ainda em questões de planejamento urbano e infraestrutura geral, não só infraestrutura verde, né? E isso me permitiu que a gente entendesse vários potenciais de uso dessas ferramentas. A gente vai até discutir um pouco sobre isso, que é um pouco a minha visão, né? Isso é algo que a gente tem que ainda compreender, né? E é alvo de debate, mas na minha visão são ferramentas que nos ajudam a tomar decisões no processo de projeto. E aí foi onde que, junto com o Paulo, a gente começou a explorar esse potencial desse processo através de uma plataforma, num pós-doc que, na prática, também a gente já tem feito, né, Paulo? Sim. Já com alguns projetos já até aprovados, como o Paulo citou, e trazer isso para a arquitetura da paisagem nessa ampliação, né? Então, por isso que eu digo que eu tenho começado agora
no último ano e meio, essa aproximação com a arquitetura da paisagem, através dessa minha história, que é a história de processos de projeto, que processos criativos de modo amplo, né, que começou lá na escala arquitetônica, e aí a gente está desenvolvendo esse potencial em cima de uma plataforma que a gente vai apresentar hoje um pouco a história disso tudo, e que a gente acredita que tem uma possibilidade de contribuição grande aí para a gente buscar melhores soluções, especialmente soluções, essas soluções necessárias, que são soluções ambientalmente corretas, e também questões sociais, que essa questão social e também de co-criação também é algo de muito interesse, né, das nossas investigações, né? Então, acho que é isso. Aí, Paulo, eu vou compartilhar minha tela, e eu acho que no início você... Deixa eu ver se eu tô... Ah, já está até... Deixa eu ver se está certo aqui. Ver se vocês estão vendo. Estão vendo a tela? Sim. Vemos Né? sim. Então, ótimo. Aí eu vou compartilhar. Acho que no início você que vai falar, né, Paulo? Aí se você quiser ir me dando toque. Passa para a próxima, por favor. Deixa eu ver Próximo aqui. slide. Pronto. Pode passar. Então, pode ser o próximo também. Que é só um sumário. Então, do que nós vamos falar hoje, né? Você quer falar? Posso falar. Então tá, deixa eu até voltar aqui, que aí depois a gente vai lá. Bom, então, como eu falei, a gente está buscando aqui uma reflexão junto a todos, né, de quais que são, assim, esse futuro do projeto da paisagem, mas não no sentido da gente tentar ser fazer uma previsão, mas sim de discutir o que está sendo buscado enquanto proposta e solução, como que essas investigações estão acontecendo, né? E aí, esse projeto generativo, especialmente introduzindo essas soluções baseadas na natureza, né? A gente entende isso como não novos processos criativos, né? Mas metodologias que permitem a gente buscar novas formas de pensar, né? A nossa infraestrutura verde. Então, para apresentar um pouco da nossa visão e das nossas investigações nesse tema, a gente estruturou a apresentação um pouco de mostrar essa otimização de um processo de criação, ainda uma otimização voltado um pouco na abordagem tradicional, assim, da geração, às vezes, de documentos. A gente vai apresentar alguns exemplos. Num segundo momento, a gente vai mostrar algumas possibilidades de automação, ou seja, de geração de fluxos que identificam um problema colocado e propõem novas soluções, né? E aí sim a gente pode estar trabalhando em novas metodologias do processo de projeto. E, por fim, a gente vai mostrar ferramentas digitais, especificamente essa plataforma que nós temos desenvolvidos, em que tende a adotar esses processos de automação ou de problematização e proposição, processos generativos das soluções de projeto, né? Então, tá. Aí aqui você já vai para o seu slide, né, Paulo? Sim. Pois é, tem uma apresentação que eu gostaria de falar rapidamente aqui no meio para mostrar a origem disso, que é um pouco aquilo que eu já comentei, mas vou voltar rapidamente só para ter umas imagens para exemplificar. Tá, então eu vou parar de compartilhar e aí você... Eu compartilho. Você compartilha. Então, deixa eu parar, interromper. Pronto.
Então, essa aqui era aquela ideia da bacia que nós tínhamos começado a fazer o projeto lá em 2018, né? Esse projeto foi interessante porque ele teve essa ideia de nós começarmos a ver a cidade de São Paulo com os seus rios e seus reservatórios, naquilo que chegou na condição atual do desenho do porquê desse nó górdio que se deu aqui na drenagem urbana, e como a gente chegou nessas soluções que são implementadas agora, que são esses piscinões, como dessa imagem aqui, né? E nós começamos a ver que poderia ser feito outros desenhos desses piscinões, mas aí começou a ter algumas intuições mais gráficas, como um desenho como esse, que foi feito para um plano de bacia aqui em São Paulo, mas que ainda não tinha ainda formado um conceito por trás que dissesse como que a gente podia sistematizar isso de uma maneira mais lógica, né? Dentro das características que a gente estava imaginando. E esse desenho foi evoluindo, de uma certa maneira, até chegarmos no plano de bacia para a bacia do Jaguaré, que é esse que eu estou comentando aqui, que era o desenho dessas ruas todas. Esse desenho Desculpe. Desenho dessa infraestrutura verde para essa bacia do Jaguaré, que é essa bacia que aparece nesse desenho aqui, ela tem, na verdade, um conjunto de espaços que vão prevendo novas áreas de armazenamento também, porque é uma bacia super urbanizada e exige, de uma certa maneira, a criação de reservatórios. Eles não têm como fugir da criação desses reservatórios. Mas a ideia que nós chegamos foi o seguinte: já que a gente tem que enfiar um reservatório, que é um volume X de água, naquele trecho dessa bacia, por que a gente não pode começar a pensar num outro desenho de reservatório, um outro desenho que pudesse, de uma certa maneira, armazenar o mesmo volume de água, mas criando as condições para que os processos regenerativos da natureza pudessem ser aplicados, que as soluções baseadas na natureza pudessem começar a atuar dentro desse processo de drenagem. Quer dizer, além de serem reservatórios, eles não podiam ser sistemas de tratamento das águas de chuva, porque a gente sabe que as águas de chuva carregam todos as lavagens, vamos chamar da bacia, toda a água que escoa da bacia, para um ponto baixo que acaba sendo contaminado. Se a gente não está numa zona rural, a gente acaba tendo esse desenho numa situação como esta aqui em São Paulo, como era o exemplo desse lugar na beira da Avenida Politécnica, onde a gente teria a instalação de um desses, está prevista a instalação de um desses reservatórios, como que a gente poderia imaginar que esse desenho pudesse se organizar de uma maneira diferente, fora da construção de uma bacia concretada com um volume X de água num desenho geométrico retilíneo, né? Então a gente começou a ver que o desenho que poderia ser dado nessa bacia, para esse piscinão, poderia ser, na verdade, um outro desenho desse reservatório. E esse desenho poderia ser baseado numa remendrização desse canal, criando não só um canal principal, mas também canais secundários, canais afluentes que pudessem gerar esse reencontro das águas com a vegetação, com o solo, para poder dar chance do processo de regeneração das águas, né? Você vê que, então, nesse momento, a gente começou a pensar, vamos começar a subdividir esse volume de água. Em vez de ele estar gerando estar concentrado num único elemento, num único volume, a gente poderia estar trabalhando em vários momentos. E isso, de uma certa maneira, foi muito propício, porque nesse momento a gente introduziu o rhinoceros, o rhino e o grasshopper, que é o plugin do rhino, que permitiu que nós pudéssemos começar a trabalhar no desenho de uma remendrização paramétrica desse canal. Então, a gente podia começar a desenhar o canal, saindo de uma linha reta e testando várias oportunidades de topografia que pudessem ser recriadas
permitindo que você pudesse refazer o desenho do canal, ao mesmo tempo que criasse as condições para ele se organizar de uma maneira um pouco menos impeditiva para o processo de regeneração das águas. E isso foi feito, então, esse teste nesse primeiro reservatório, e foi o início de uma ideia de que a gente falou, não, isso é algo que precisa ser desenvolvido a mais, precisa ser avançado nesse desenho, e a gente precisa criar condições de jogar isso em outros momentos de trabalho. E aí foi feito esse estudo que gerou esse desenho para esse reservatório, que contempla aquele cálculo de volume de água que era previsto pelos engenheiros para esse lugar. Esse desenho desse reservatório foi trabalhado como um parque urbano. Na verdade, a gente não tem mais que fugir da ideia de que um reservatório ou um parque tem que ser coisas distintas. Eles são uma coisa só. Na verdade, os espaços paisagísticos, os espaços livres, abertos na cidade, eles são objetos de múltiplas funções que se agregam, né? E essas múltiplas funções elas precisam estar atendidas em espaços cada vez mais concentrados, porque as cidades elas não têm muito espaço. Então, se você trabalha uma área tão nobre da cidade como essa, apenas para reservação de água para alguns dias do ano, você está desperdiçando esse espaço todos os restantes do período do ano inteiro, todos os 360 dias que ficam secos, esses espaços vão ficar perdidos, vão ficar sem possibilidade de uso. Então, nós imaginamos que esse desenho poderia ser dado uma mudança para organização desses espaços, para que ele trabalhasse com esses diversos ciclos e volumes de cheias e vazantes das águas das chuvas, né? E pudesse agregar isso como um desenho de valorização paisagística do espaço que estava dentro. E isso foi levado para outros pontos da bacia, e foram feitos outros estudos de aproximação desse desenho paramétrico para pontos dessa bacia, e isso foi gerando uma nova ideia de que a gente precisava avançar para uma nova geração de reservatórios na cidade de São Paulo, e, quem sabe, isso pudesse ser algo que começasse a ser a origem de um desenho também mais participativo, em que as diversas áreas de informação pudessem ser trabalhadas. E foi levando esse desenho que nós chegamos, no final, aquilo que o Silvio vai continuar tocando. Então, deixa eu parar de compartilhar a minha tela, né? Uhum. E que você possa entrar novamente com a apresentação que estamos fazendo. Acho que já parou, não? Claro, sim. Já Por voltou. favor. Pronto, voltou? Voltou para Pronto, mim? entramos lá naquela tela. Podemos avançar. Então tá, gente. Bom, aí o que a gente percebe nisso, né? A minha abordagem é sempre uma abordagem de tentar contribuir em cima de uma organização das informações que estão envolvidas nesse processo do projeto, né? Então, e inclusive dentro dessa experiência, dessa trajetória que eu comentei, que não necessariamente é específico do projeto da paisagem, mas sim algo que seria mais básico ou de base a qualquer processo criativo do espaço, né? Eu vi até que acho que o André, deixa eu ver se acho que foi o André, perguntou sobre o que é o projeto generativo. Aí eu vou, nessa apresentação, a gente vai tentar explicar um pouquinho o que é isso, né? E aí, da onde que vem essa necessidade, né, da gente otimizar esse processo de criação? Vem muito em cima dessa complexidade de dados que a gente tem na entrada do nosso problema, né? A gente vai fazer um projeto de paisagem, vai executar um espaço, né, paisagístico. A gente tem uma série de questões que são colocadas que precisam ser equacionadas, sintetizadas, né?
e para se poder pensar uma solução. Então, são questões, assim, dados que a gente tem diversos, né, de topografia, clima, hidrologia, né, e botânica, ecologia, tudo isso está envolvido num processo de projeto. Até questões sociais e culturais, que são de categorias de mensuração diferentes das categorias, por exemplo, de botânica ou de clima, mas que também são aspectos que influenciam o processo de projeto. Você quer falar alguma coisa, Paulo, dessa parte? Não, é justamente aquilo que eu já tinha comentado, que essas diversas disciplinas, elas envolvem áreas de conhecimento que precisam ser integradas num projeto de paisagem. E é isso que a gente pode justamente avançar nessa plataforma. Por favor. Pode seguir, né? E aqui só um exemplo, né? Aqui em Maryland, a gente já trabalha em cima da espacialização desses dados, não só esses dados são questões envolvidas no processo do projeto, como a gente já está espacializando esses dados. Então, através aí das plataformas GIS, né, a gente consegue colocar o que está acontecendo ali naquele território, né, e aí isso aí é dado que, a princípio, o projetista, e é assim que tem que acontecer mesmo, vai fazer uma síntese frente ao entendimento de como que esses parâmetros vão influenciar nas soluções, né, e vai chegar numa proposta. Mas, mas aí o que acontece? Hoje em dia, a gente tem condição, e aí vamos entrar um pouco no que seria, até para tentar explicar esse termo de projeto ou processo generativo, né? Que a gente tem aí. Hoje em dia, a gente tem o computador como uma ferramenta que permite a gente processar uma série de dados e equações, né? E processos diversos e relações entre eles. Então, a gente consegue, através dessa ferramenta, buscar formas de integrar esses parâmetros, esses dados, para que a gente possa chegar numa solução baseada nesses dados. E aí, eu tenho nesse ponto aqui, eu queria passar para uma outra apresentação. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Vou passar para uma outra apresentação aqui, que é uma apresentação geral sobre o parametricismo, tá? Para a gente poder entender como que essas novas metodologias de projeto estão sendo pensadas, independente de ser da paisagem ou na escala arquitetônica, e como que a gente está buscando incorporar isso no processo de projeto da paisagem. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Vocês estão vendo uma tela escrito paramétrica? Tá. Bom, eu vou passar aqui rapidamente o que é, porque essa apresentação é sobre parametricismo. O parametricismo é inclusive tem um manifesto com esse tema, mas é uma forma de pensar o processo de projeto baseado, né, em algumas premissas e alguma forma algumas ferramentas, né, que são utilizadas para a gente gerar soluções, né? E aí esse processo ele do parametricismo, e é um pouco do que a gente está buscando implementar, não o parametricismo enquanto estética ou estilo, mas um parametricismo enquanto método de trabalhar os problemas espaciais do projeto, né? Então, o parametricismo ele vai ser esse processo que é baseado em algoritmos. E o que é o algoritmo? É a gente definir um fluxo de como as coisas estão acontecendo
né? E ele vai chegar numa solução. Então, na verdade, todo aquele problema que é colocado para o projeto, ele vai ser identificado parâmetro por parâmetro, e as relações entre esses parâmetros, como que elas acontecem, vão ser estabelecidas, e aí a gente vai conseguir alcançar uma solução a partir dessa lógica, que está bem modelada, parâmetro vezes as relações entre eles, né? Aqui eu vou passar mais rápido, mas tem esse diagrama aqui que eu acho que é muito interessante da gente entender, né, como que esse processo se dá. Então, a gente tem aqui uma entrada, que são os parâmetros do nosso problema, né? Aqui eu coloquei parametricismo, mas seria como se fosse a computação desses parâmetros e as relações que eles possuem, e aí a gente tem uma saída, que seria vamos chamar assim, o resultado da nossa proposta de projeto, tá? Aqui é um pouco da heurística do parametricismo, e aqui é só interessante a gente identificar que é o seguinte, que os pontos, os aspectos funcionais do parametricismo é a flexibilidade, né? E a gente, às vezes, identifica muito essas soluções vindas desses processos de projeto que envolve essa complexidade de dados como soluções muito plásticas, mas, na verdade, são soluções que estão buscando flexibilidade e estão buscando ordem, né? E por que está buscando essa ordem? Deixa eu passar aqui. Porque é o seguinte, essa relação aqui, né, a gente tende a ver esses resultados muito complexos. A gente viu ali a forma que o Paulo apresentou das bacias, elas são formas muito orgânicas, muito complexas. A gente tende a uma primeira análise achar que são questões assim mais formais, que a gente está querendo criar uma complexidade no mundo que é muito ordenado, né? Ou então muito retilíneo, né? Que é a nossa referência. E, na verdade, o que a gente tem, né, é uma sequência de um mundo que tem a sua complexidade, e aí, através desses processos algoritmos, a gente vai traduzir essa complexidade dos nossos dados, do nosso mundo, numa solução, e ela vai refletir essa forma complexa dos dados que a gente está introduzindo no nosso processo projeto, tá? Então, aqui eu vou só citar aqui uma outra parte da apresentação, que é da biomimética, né? E aí, só para poder situar isso dentro do que a gente conversou aqui, né? Então, na biomimética, a gente pode ter assim, a natureza como modelo, né? E a gente pode entender como que a natureza, como que essas relações da natureza se dá, né? Então, como que são as relações da forma da folha em relação à sua capacidade de absorver o CO2, ou a capacidade de absorver a umidade do ar. E se a gente consegue estabelecer quais os parâmetros que estão envolvidos nesse fenômeno, a gente consegue trazer isso para o nosso processo de projeto, e aí a nossa solução vai ser baseada numa sequência lógica entre os parâmetros que a gente identificou naquele local, a relação que esses parâmetros têm, né? E aí a solução vai ser, por isso que a gente fala assim, generativa, vai ser gerada a partir dessa compreensão de como que as relações se dão, né? Então, acho que é isso. Como é que está o tempo aqui? Vou interromper o compartilhamento, só ver se tem
Tá, né? Aqui é um pouco do processo, então a gente tem que identificar o resultado aqui, não vai ser um pouco, a gente tira um pouco o resultado final do projeto enquanto uma intenção plástica, mas ela fica em cima de um processo que identificou os parâmetros e as relações que eles possuem para poder dar aquele resultado. Tá? Então, deixa eu tentar voltar aqui para a apresentação por aqui. Voltou para a parte de automação? Sim. Tá. Bom, e aí a gente já vai aqui para alguns exemplos, né? Esse estabelecimento de um modelo que é representativo do problema espacial que a gente está buscando uma solução, né? A gente pode modelar ele de forma a gente manipular ele mais os seus parâmetros espaciais e visuais, né? Ou chegar no que eu comentei ali, a conseguir identificar quais os resultados, né, que acontecem, como se fosse uma espécie do desempenho de uma determinada solução, que desempenho que ela vai ter, né? Aqui a gente traz alguns exemplos que são mais resultados de uma apropriação mais formal, de uma recuperação da borda aqui do Aliperte, né, Paulo? Sim, da Lagoa do Aliperte. Da Lagoa do Aliperte, o reservatório do Aliperte, né? Onde que a gente tinha essa intenção de criar alguns caminhos e possibilidades de implantação nesse caminho e introduziu uma relação ainda geométrica entre o caminho e as estruturas que seriam incorporadas para essa recuperação da borda do reservatório, né? Então, isso foi feito através de uma modelagem. Essa modelagem introduz os parâmetros ainda geométricos, né? Espaciais ainda envolvidos aqui no caminho, na borda do reservatório e nas estruturas que a gente quer criar, e aí a gente chega num resultado, né, desse projeto de intervenção da borda da Lagoa do Aliperte. Né? Aqui, nessa apresentação, gente, a partir de agora, a ideia é mostrar um pouco mais do processo de projeto, né? O que até a Luciana, né, Paulo, chamou muito de cozinha, né, desse processo de projeto, e menos um pouco da representação final, do render final, né? Esse aqui, aí isso aqui é o do Aliperte. Esse aqui é um outro projeto onde que a gente queria criar uma estrutura de um banco, né, num jardim que estava sendo feito aqui está passando meio rápido. Num jardim jardim de chuva que está sendo feito até aqui em Belo Horizonte, e onde que a gente estabeleceu assim também relações ainda geométricas entre os parâmetros, e durante o processo de projeto a gente pôde estudar aqui locais onde que esse banco poderia ficar no jardim. A gente estabeleceu como que é o modelo formal desse banco, e aí a gente conseguia mudar, né? Também está passando um pouco rápido, a gente conseguia investigar ainda de forma assim, manipulando, não generativa ainda, mas no sentido só que a gente, enquanto projetista, manipulava assim os parâmetros geométricos e geravam algumas soluções, né? Aqui também outras propostas. Então, aqui, dentro desses exemplos, a gente ainda está mostrando formas de ampliar as nossas
opções de solução, mas ainda de forma um pouco, aqui é a solução final, focado não no desempenho ainda da proposta, mas sim na parte plástica e formal. E aí a gente tem aqui nessa parte as ferramentas digitais, né, que a gente vai apresentar um pouco da plataforma. Antes eu queria falar um pouco da minha visão sobre essa questão das ferramentas digitais. Eu vejo elas mesmo como uma ferramenta, né? Existe uma discussão se essas tecnologias digitais estão ampliando são novas formas de projetar, né? A gente conversou isso no início, mas eu vejo que são formas que ampliam nosso processo criativo, mas dentro ainda de uma lógica de criatividade, né? E que o projetista vai definir ainda a partir do que a ferramenta mostrar, ele vai definir ainda se aquela solução é viável ou não, né? E o Paulo, ele falou aqui um pouco do Lean, né? O Lean, eu também, na minha trajetória, eu sempre me encontrei, sempre estive assim numa reflexão sobre o processo criativo baseado em algoritmos e parâmetros, né? Usando esses parâmetros na etapa de concepção do projeto, e o BIM, né? Lá na arquitetura a gente tem, na parte, quando é arquitetura na escala arquitetônica, a gente tem o BIM, né? E o BIM ele é mais um processo de geração de documentação, né? Então, essa plataforma que a gente está desenvolvendo, a gente está propondo, é para ser usada nas etapas de concepção para gerar soluções a partir de parâmetros que a gente identifica que são relevantes para aquele problema do projeto da paisagem e como que esses parâmetros se relacionam, né? Então, um pouco é isso. Oi? Oi? Não, ninguém falou, não. Oi, alguém abriu? Não, acho que tá tudo tranquilo aqui, Silvio. Oi? Pode seguir, Silvio, tá tudo bem. É porque tá um áudio aqui para mim. Acho que alguém... Não tá um áudio para vocês, não? Não. Acho que alguém abriu o áudio, gente. Não, deve ser outra coisa. Não sei se você está com outro, porque aqui a gente não está ouvindo nada. Eu não estou ouvindo nada, não. Ah, não, desculpa. Gente, então, peraí. Perdão. É porque aqui foi um exemplo. Eu estou escutando porque está aqui no vídeo que eu coloquei. Isso aqui foi um primeiro estudo em que a gente fez aqui Deixa eu dar um pause aqui, que aí eu consigo, porque estava com som. Desculpa, gente, é porque esse vídeo que eu coloquei aqui está com som. Então, eu achei que alguém tinha aberto o microfone. Mas isso aqui foi um estudo que até fiz com a Ana Clara, com a professora Ana Clara, em que a gente identificava aqui na Pampulha é um estudo mais de planejamento urbano, né? Aí a gente identificava camadas que estão presentes aqui no território e a gente estabeleceu relações entre as camadas de mobilidade, de presença de comércio, presença de residência, presença de área verde, também de paisagem, de interesse cultural, de declividade. E aí a gente ia combinando e definia um resultado que a gente queria. Então, a gente falava assim, olha, a gente quer ter uma equidade na qualidade desse lugar. E a qualidade desse lugar era definida a partir de
determinado nível de presença de mobilidade, presença de declividade, de área verde. E aí, esse algoritmo aqui, isso aqui a gente chama de... Esse aqui é um processo de otimização que a gente chama genética, né? E aí a gente pede para o modelo simular. Aqui ele está simulando várias situações, vários cenários, e aí ele vai dar um cenário onde que a distribuição de área verde, aqui a gente pediu para distribuir área verde, residência e comércio, onde que a distribuição dessas camadas nesse território teriam um resultado de uma melhor qualidade de vida, né? Então, é só para entender como que é esse processo generativo, né? Aqui é um dos também ensaios que a gente fez para a plataforma, que está em desenvolvimento ainda, onde que a gente definiu no Bonfiglioli um caminho e que o próprio algoritmo escolhe um caminho onde que a velocidade da água ia estar mais lenta. Então, a gente tem que colocar os parâmetros que interferem na velocidade da água, colocar as relações, como esses parâmetros se relacionam, e aí ele vai dar o desenho aqui é bem preliminar, né? Mas o desenho onde que essa água iria percorrer essa topografia de forma mais lenta. Aqui também é um sistema também de otimização, então isso que a gente está chamando de processos generativos, tá? Em que a escolha, ele está simulando aqui vários cenários, o algoritmo simula vários cenários para colocar, aqui eram reservatórios de água, né? Interagindo e onde que ele chegava num resultado e o modelo propunha, né? Ele chega com o resultado final da forma e do local do reservatório em que a gente queria otimizar, né? Aqui no caso, uma menor intervenção topográfica com uma maior retenção de água. Aqui também foi um que a gente fez em Londrina, infelizmente não foi... Ele até está sendo construído, mas não é dessa forma, mas a ideia era ter uma otimização de áreas de fitorremediação a partir de pequenos elementos de contenção da área de um córrego que está passando aqui. Então, foi feito um modelo em que definia assim, olha, quais são os parâmetros? É a declividade, o ângulo dessas barragens, o caminho da água. E aí, como que eles se relacionam e dava resultados finais de vários desenhos dessa posição das barragens e buscando maior volume de área para fitorremediação. Tá? Esse aqui é o de Londrina. Silvio, oi. Tá excelente, só que a gente está muito avançado na hora já. Já? E aí tem uma equipe daqui do CCR que a gente acaba segurando, tá? Ótimo, só porque Cecília. a gente tem um horário para terminar aí, que é daqui a 20 minutos, então só para... Tá bom. Mas esse é o último slide também, eu vou só fechar, tá? Bom, mas aqui é um pouco do que a ferramenta, ela até já tem até um protótipo online, onde que a gente coloca aqui as camadas. Então, aqui está simulando uma camada de topografia, aqui está simulando uma camada de biodiversidade, aqui está simulando uma camada de infraestrutura existente. E a partir dessa combinação de camadas, ele vai gerando desenhos, e aí o próprio modelo gera esses desenhos. A gente estabelece aqui uma relação de topografia, uma topografia X, com mais uma biodiversidade X, com mais uma condição pré-existente X,
você tem que implantar determinada solução. Aí ele sugere aqui uma série de implantações para essas soluções, tá certo? Acho que é isso. Então, tá bom. Muito bom, Silvio, muito bom, Paulo. E Muito bom. é um tema super instigante. Eu acredito muito no potencial vou chamar de inteligência artificial, tá, gente? Não vou dar um tema um pouco genérico ali para essa tecnologia, né? Mas tem vários estudos onde já, por exemplo, simplesmente em projeto de reflorestamento, dentro de um terreno, a escolha do local e a escolha das espécies em função de uma série de parâmetros, né? E o desempenho tem sido, assim, em curto prazo, de 30% a mais de incremento na biodiversidade, na pega, etc., né? Tem alguns artigos nesse sentido. Acho muito interessante, porque se você conectar isso com as pesquisas que está tendo sobre a rizosfera como um todo, né? Todo esse cérebro, e aí eu recomendo muito o documentário Fantastic Fungi, que está na Netflix, para entender melhor o que eu estou falando, onde a gente já conseguiu entender que os cogumelos, para reduzir um pouco, né, o termo, conseguem emitir informações e receber informações. E aí você já pensa, se a gente começar a acoplar, né, inteligência artificial direto no mundo natural, nem passando mais pela interferência humana, daqui a pouco a gente vai ter uma gestão, os ecossistemas gerenciando uma série de informações, né, enviando para a gente e trazendo para a gente. Assim, eu acho que o futuro é muito promissor, e que eu acho interessante que, assim, a gente vem muito com essa questão do natural, do cultural, né, como se o ser humano fosse um fenômeno natural, né? Mas a inteligência está virando um fenômeno natural também, a inteligência artificial, né? Então, você começa a imaginar como que a natureza, a tecnologia da ponta do passado vai se acoplar com a inteligência artificial, essa ponta da tecnologia mais olhando para frente. Eu acho que é muito interessante lidar com isso. Ainda a gente vai continuar tendo projetos que vão ficar aqui do mundo, né? A quantidade de informações e de coisas que tem no mundo, nenhum projeto, nenhum cérebro, nem artificial consegue processar, mas eu acho que a gente se aproxima já de uma dinâmica muito mais rica, né? Fiquei, assim, apaixonado pelo trabalho, assim, e aí muito instigante, assim, muito prazeroso de ver. É muito promissor, porque a gente entende que ali é apenas né, um degrau ali ainda de uma grande escada, mas parabéns ali pelos trabalhos, assim, fiquei muito fascinado aí pelo trabalho. E só uma coisa que eu gostaria de complementar, é que, na verdade, a gente não está substituindo a atividade criativa, na verdade, a gente está dando uma ferramenta para ampliar a capacidade de criação e de organização dos dados. Na verdade, o que a gente imagina, não sei, daqui a um tempo, quando a coisa estiver mais estabelecida, mais desenvolvida, é que você vai ter mais chances de pensar opções, alternativas de um projeto e estudar essas alternativas nas suas reais efeitos, o que elas podem realmente causar. Quer dizer, se você está desenhando um reservatório de detenção de água de chuva, você vai poder ver qual a melhor opção conforme o parâmetro que você escolhe. Eu quero aumentar a área de integração de fitorremediação na beira do córrego, na beira do espelho d'água. Então, nesses diversos níveis, como que eu consigo ter um plantio X, Y, Z? Então, você consegue ter essas alternativas mais bem... Você vai tendo uma paleta de opções. E isso vai ser cruzado com outras informações também, do tipo a topografia, as acessibilidades, os elementos construídos, a capacidade de armazenamento de água, etc. Então, você vai criando um enfoque que permite justamente aquilo que eu tinha falado no início, que você consiga dar uma resposta um pouco menos arbitrária para todas aquelas pressões que vêm das diversas disciplinas que trabalham num projeto desse nível, porque você precisa ter uma capacidade de síntese muito apurada para poder chegar num resultado que atenda todo mundo, e é impossível. Ninguém consegue ter essa informação, porque você tem uma cabeça que é moldada na sua formação. Você se originou na área de biológicas, na área de exatas, na área de criação de arte, de projeto, e fica complicado você ter a possibilidade de manusear todas as informações para chegar naquele resultado que tem a melhor otimização dos recursos. Portanto, eu acho que quando você começa a ter uma ferramenta como essa, ela vai só ajudar que você chegue numa solução do projeto um pouco menos desperdiçando os recursos que você tem.
Muito legal. Eu tenho uma pergunta aqui, Eu acho quer que eu dizer, estou tem cansado algumas do ser perguntas. humano. Eu acho que eu estou cansado do ser humano. Quero ligar direto à natureza com a inteligência artificial mesmo. Esses são meus planos aí. Não, eu acho que é justamente isso. Eu acho que você tem que pegar essa inteligência natural que já existe, de uma certa maneira, e trazê-la para você poder trabalhar com ela, porque a gente é muito ainda tosco na condição de manuseio dessas informações, que são uma coisa de tão nível de sofisticação que você fica meio perdido. Então, como que você consegue organizar? E como o Silvio comentou, hoje nós temos as ferramentas que permitem que a gente consiga trabalhar com isso. Não, e quando você vê a ponta da inteligência artificial, os algoritmos são escritos por algoritmos hoje em dia. O ser humano já não tem mais a competência suficiente para acompanhar o que a inteligência artificial está desenvolvendo com a inteligência artificial. Então, a gente está sendo ultrapassado lá em termos de quantidade. Enfim, eu acho um tema bem instigante. Assim, acho que dá para imaginar assim, muitas coisas em relação a isso. Mas, Cecília, vamos alternar um pouco as perguntas para não se esticar aqui. Você, Silvio, mencionou o Jardim de Chuva de BH, né, aquele banco, está sendo desenhado. É o Jardim de Chuva que o ICLEI está organizando, é esse? Sim, esse mesmo, Cecília. E lá de Londrina também era um projeto do ICLEI também, né? Lá do Córrego, num trecho, tá? Do Córrego Cabrinha. Isso, legal. Saber que está sendo assim, levado adiante, né, por várias mãos e várias cabeças. Muito interessante aí, saber que essa... Agora, a gente tem algumas perguntas aí, Pierre, você podia passar alguma coisa que você capturou aí? Eu, Cecília? Não, o Pierre deve ter pego sim. aí, de perguntas que as pessoas colocaram aqui, né? Que eu acho que é legal a gente passar para vocês aí rapidamente, né? Teve uma pergunta sobre projeto generativo, que o Silvio já sanou. A Encarnita, também, às 7h11, perguntou: a água das primeiras chuvas é muito poluída. O que fazer com a camada filtrante que deve ficar comatada de tempos em tempos? Deveria ir para um aterro de resíduos tóxicos perigosos? Essa é a pergunta da Encarnita. Paulo, você quer responder? Eu respondo? Como que você prefere fazer? Não, eu acho, na verdade, que é uma pergunta ou uma afirmação. Na verdade, a gente está trabalhando justamente com a ideia de tratamento dessa primeira chuva, que seria justamente isso. Porque os escoamentos das primeiras chuvas iriam justamente para esses dispositivos que permitiriam o tratamento delas. E aí, sim, o que ultrapassasse a capacidade de armazenamento dessas estruturas iria para os córregos e os cursos d'água da cidade. A capacidade desses elementos de processar essa poluição difusa variaria, mas a ideia é que eles tenham a capacidade de receber um conjunto de poluentes e de sedimentos e continuarem funcionando adequadamente por um período. A ideia é que a gente não precise estar sempre refazendo esses jardins. Eles têm a capacidade de regeneração natural. É um teste que a gente vai ter que fazer e a toxicidade depende muito também da capacidade da área de contribuição para esses dispositivos. E da vegetação também, né? A vegetação tem a capacidade... A vegetação que vai fazer a filtragem. Ela teria a fitorremediação, exatamente. Exatamente. A ideia é essa. As plantas e o caldo bacteriano que está na rizosfera também faz todo esse tratamento de pegar esses elementos, decompor eles em elementos absorvíveis e degradados pelas plantas. Né? Esse é o trabalho mesmo da... Sim. Tem vários processos disso. Exatamente. E a comatação normalmente não costuma ocorrer quando o projeto é bem feito, porque justamente essa rizosfera faz esse trabalho de degradar e se alimentar e ter crescimento vegetativo a partir desses elementos. Então, e você usa sempre bacias de sedimentação anteriores, né, que permitam segurar o grosso do material que é escorreado. Exatamente.
Aqui tem uma pergunta, Paulo, que eu acho que é para você e é bem interessante. É como você vê esses projetos que estão sendo feitos hoje em São Paulo, que até foi apresentado aqui semana passada pelo André Graziano, das infraestruturas verdes, né, desses componentes aí de infraverde, dessas soluções baseadas na natureza, que estão sendo implantadas em São Paulo, não só na Sub da Sé, mas em vários lugares, né? Tem Jardim de Chuva hoje em São Paulo, tudo que é lugar, cadeira pluvial, Biovaleta, em declive, planos, na beira como é o nome da 23 de maio e tal. Como é que você enxerga isso? Qual é o teu... O que você acha? Eu vejo muito promissor, porque, na verdade, quando eu estava contando aquelas histórias lá de 2005, 2004, as primeiras experiências que aconteceram nessas cidades lá que implantaram primeiro esses dispositivos, os primeiros exemplos, às vezes, nem sempre eram os mais que deram certo logo de início, mas eles foram muito úteis para aprender a evitar os erros nos próximos elementos. Então, na verdade, você vai aprendendo, você lança uma solução e ela vai ser testada na realidade, no mundo real, né? E aí você vai ver o que deu certo, você vai ter que monitorar isso e ver o que está acontecendo, o que está falhando, o que pode ser aprimorado nas próximas vezes. Afinal de contas, se uma empresa como a Apple está no iPhone 13, ele não lançou logo o primeiro e deu tudo certo logo do início, ele começou a evoluir. A ideia é que você está sempre com versões acontecendo. Quando a gente fala, por exemplo, de mudar a versão das bacias de contenção de chuva, é a mesma história. Você teve um momento que aquilo era a melhor solução que tinha para ser dada. Depois você viu, na evolução dos processos, que aquilo poderia ser melhorado naquele ponto, naquele outro, você fazia uma determinada alteração aqui, outra ali, e aí você conseguia criar uma versão mais aprimorada, e assim sucessivamente. Eu acho que isso é muito promissor. Eu vejo com muito interesse essa onda de trabalho com esses elementos de drenagem. Por menor que seja, se eles não forem tão eficientes em termos de drenagem, eles vão ser eficientes em termos de diminuir efeitos de microclima, né? Porque você vai estar criando áreas de permeabilidade na cidade, de qualquer maneira. Você está ampliando a superfície vegetal na cidade, você está criando áreas úmidas. Então, você está aumentando, está criando condições para uma melhoria da condição de conforto ambiental da cidade, de qualquer maneira. E eu acho que isso é muito interessante para a gente ir testando e ampliando e vendo os resultados que isso vai trazer. Vocês estão fazendo algum tipo de monitoramento junto com algum desses trabalhos ou não? Especificamente com esses da Prefeitura da cidade, no momento não. Mas a gente tem possibilidade, está em previsão de começar a trabalhar juntos. Sim. Tem essa previsão. Foi uma das perguntas que eu fiz para o André a semana passada, foi essa, né? Na questão do monitoramento, porque tem academia, né? Porque não... Tem vários laboratórios, o laboratório da Poli, tem o... Exatamente. Então, nós temos, na verdade, condições de ver isso em conjunto. Eu acho que é um trabalho para ser feito. Mas ele, ainda bem que está começando, está pegando o momento. Isso é muito interessante. Muito, né? Muito, a gente tem que aprender assim, mais. Em vários aspectos, né? Não só na questão das águas urbanas, mas na questão inclusive da qualidade do ar. Envolve vários parâmetros aí que a gente vai ter que ser trabalhando. Temperatura, né? Por isso, quem sabe um dia essa plataforma que a gente está começando a delinear pode ajudar a gente. É isso que é a ideia. Porque aí essa plataforma que vocês estão desenhando, né? Ela é uma plataforma para projeto, né? Para te dar possibilidade de projeto. E de posterior também. Porque envolve depois toda a também, para monitoramento, ela vai poder ser utilizada também? Evidente, exatamente. Ela é um processo a ser alimentado constantemente. Aliás, pré-projeto também. Na verdade, ela é todo um processo participativo, porque quando você começa a imaginar que quem envolve num processo de decisão, de tomar decisões a respeito disso, vai a poder público, vai a comunidade,
vai os técnicos, vai tanta gente envolvida na tomada de decisão, e você precisa ter um lugar para trocar essas informações e chegar em algum tipo de consenso. E isso justamente é a forma de perspectiva pré-projeto, durante o projeto e pós-projeto, que eu acho que pode ser uma grande contribuição que a gente poderia procurar para essas ferramentas que a gente está intuindo que elas possam ajudar a gente. Ela é totalmente inovadora, essa ferramenta, ou vocês têm... que a Anne fez uma pergunta se ela aparece com o list da Rhino, né? Ou vocês estão partindo do zero? Como é que é isso? Assim, a gente não é... A gente, claro que a gente tem referências de outras plataformas e a gente está ajustando dentro, como eu comentei, assim, da trajetória, a gente percebe métodos que podem ser utilizados em outras escalas, né? em outros espaços. Então, a gente tem referências de outras plataformas que trabalham em outras escalas de forma semelhante. E acho que o grande diferencial que o Paulo até comentou, e ele é um pouco diferente do que foi perguntado do LISP e do Rhino, porque a ideia é colocar essa plataforma de forma aberta, assim, para poder ter uma cocriação, um processo colaborativo assim bem amplo, não só das disciplinas, dos especialistas, mas também abrir essa participação para a comunidade de forma geral. Então, ela não seria como uma ferramenta, um software que as pessoas, somente os especialistas, os projetistas, que vão ter acesso e utilizar, não, sabe? Ela seria também uma ferramenta para ser utilizada pelos projetistas e para poder ser utilizado de forma ampla. E isso, né? E o que o Paulo falou, a ideia, a gente ainda não tem isso ainda como protótipo, mas a ideia é a gente ter também os dados armazenados para poder retroalimentar os modelos internos, né? Beleza. Isso. Muito bom. Isso mesmo. Cecília, só um último comentário. Aqui no jardim que está sendo feito pelo ICLEI, aqui em Belo Horizonte, tem o monitoramento. Então, foi até aqui da UFMG e foi criada a estrutura de monitoramento. A gente vai ter um monitoramento para poder, inclusive, ver essa fitorremediação do jardim de chuva, se está acontecendo mesmo ou não. Focado nisso. Muito bom, muito legal. Joia. A gente também está no Rio, eu sei que a gente fez o primeiro Jardim de Chuva lá no Rio há 2 anos atrás, né, antes da pandemia, e ia ser monitorado. A gente tinha feito acordo com 3 universidades também, que iam fazer vários monitoramentos na época, inclusive de biodiversidade, de insetos e temperatura, qualidade da água, etc. Fora a redução de enchente, alagamentos que tem na área e temperatura e tal. E aí, com a pandemia, parou tudo. Mas agora eles estão voltando a fazer isso com os jardins de chuva que estão sendo planejados para o Rio de Janeiro. Então, eu acho que é uma coisa legal, né? Eu acho que a Viviane, que eu não sei se ela veio hoje aqui ou não, mas é que estão acontecendo vários eventos ao mesmo tempo, né? Inclusive de paisagem, hoje tinha pelo menos 3 ou 4. Então, a gente chegou aqui em quase 100 pessoas com toda essa oferta de palestras incríveis. Então, eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês, a gente estourou a hora agora. Obrigada, Paulo, obrigada, Silvio, muito prazer em te conhecer. Igualmente. Espero que a gente possa se conhecer pessoalmente em breve. Sim. E ver enfim, esse trabalho aí em BH, né? Espero poder estar aí um dia desses. Sim, com certeza. Semana que vem é feriadão, então não vai ter, né? Então é uma semana de feriado, a PUC deu feriado geral, mas daqui 15 dias a gente tem a honra aí de ter a presença do Tim Bisley, que é autor de sei lá quantos livros,
Ele é o fundador da Rede de Cidades Biofílicas, e acho que vai ser extremamente interessante e rica a apresentação dele, né, sobre a visão das cidades biofílicas. Eu acho que é um tema muito contemporâneo também, e é uma pegada mais emocional, né, na necessidade que a gente tem de ter natureza na cidade, não só tão funcional, que a gente sempre fica muito assim, pensando nas funcionalidades dessa natureza na cidade. E a cidade biofílica tem uma pegada assim que eu gosto muito, que é essa possibilidade da gente se conectar, né, o urbanoide se conectar com a natureza a partir desses projetos biofílicos. Então, espero que vocês estejam conosco, né, todo mundo, e nós somos natureza, sim, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente sempre repete, né? Nós somos a natureza. Então, espero que vocês possam se inscrever, está aberto lá no CCE PUC, para receber certificado, ou a gente acaba divulgando o link do Zoom também no último, na hora que a gente recebe, a gente também bota e disponibiliza para quem não quer o certificado, poder entrar direto, se preferir, tá? Quero agradecer muito mesmo assim, a presença de vocês, Paulo e Silvio, e de toda essa audiência rica que a gente tem sempre, né? Pierre, eu vou deixar você fazer o último fechamento aí. Eu não sei se o Silvio e o Paulo querem dar mais uma palavrinha. Tá? Ainda... Paulo, Silvio, por favor. Assim. Então, só agradecer mesmo, né, e dizer que foi uma felicidade estar aqui com vocês, compartilhar, trocar ideia. Foi ótimo. Que bom, maravilha. Paulo? Acho que o Paulo caiu. Acho que o Paulo caiu. Eu também de vez, cadê o Paulo? O Paulo não está mais aqui. Eu acho que o Paulo caiu. Mas agradecer muito aí pela presença, muito bom acompanhar o trabalho do Paulo e agora junto contigo, né? Ver sempre essa evolução, assim, é coisa há 12 anos que eu conheço o Paulo e né, que está nos bastidores da nossa união aí com a Cecília, no seu complô verde aí. Muito bom ver a evolução, ver que cada vez está trazendo, assim, né? Elemento de progresso, de evolução, assim, sempre tem alguma coisa, assim, muito, muito legal. E agradecer demais a cada um de vocês também que está aqui presente. Muito bom poder estar juntos aí toda quarta-feira. Eu acho que a gente está vendo como que cada vez, cada semana, cada ano, as coisas estão andando para frente e agora acho que vários projetos e implementações pelo Brasil. Isso, né, 10 anos atrás, isso era inimaginável, né? E hoje a gente tem vários estados, vários municípios onde as coisas estão acontecendo, né? Então, é muito bom a gente poder ver isso e a gente pode analisar, comentar, conhecer, compartilhar, todo mundo junto. Então, muito obrigado e, mais uma vez, muito obrigado a Amanda e o Rodrigo da CCE também, que nos ajudem a organizar todos esses eventos. Muito obrigado.